لله صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الإمام البخاري ele citou um hadith no Sahih, no livro da maneira que o profeta Muhammad sallallahu praticava a oração. Esse hadith é um pouco comprido, onde o Imam al-Bukhari citou ele para citar uma questão importante que seria a recitação do Alcorão para o imam e para a pessoa que estiver atrás do imam e a pessoa que estiver praticando a oração sozinho. Todas elas devem recitar o Alcorão Sagrado em todas as suas orações. Esse hadith Jabir ibn Samura, companheiro do profeta Muhammad sallallahu ele disse: o povo da cidade de Kufa reclamaram do Sa'd ibn Abi Waqqas. Sa'd ibn Abi Waqqas, o companheiro do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, que era um dos primeiros que se converteram ao Islã junto com o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ele é uma pessoa que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam disse que ele é um dos 10 que foram anunciados que estão no paraíso certamente. Então o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam citou 10 nomes, dentre eles o Sa'd, que estão no paraíso. Sa'd, que participou de todas as batalhas com o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sa'd, que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam disse: Allah faça com que o Sa'd seja atendido com as suas súplicas. Então Sa'd era atendido nas suas súplicas. Se ele suplicasse algo, a sua súplica era atendida. Sa'd, Umar ibn al-Khattab, ele ordenou que ele fosse para o Iraque, ele que conquistou o Iraque no ano 14 da Hijra, conquistou toda aquela região. E depois que ele conquistou, Umar deixou ele permanecer como o emir daquela região, e ele que iniciou a Kufa, que seria uma das maiores e grandes cidades do Iraque. Foi ele que iniciou aquela cidade e ele foi o líder daquela cidade naquela época. Então ele se tornou líder até o ano 21 da Hijra. Depois desse período, as pessoas foram reclamar para o Umar ibn al-Khattab, que era o califa em Medina, e o Umar disseram sobre algumas questões dele. E o Umar demitiu o Sa'd e colocou no lugar dele o Ammar. E reclamaram, até disseram do Sa'd para o Umar que ele não praticava a reza da forma correta. E o Umar o chamou e disse: ó Abu Ishaq, que seria a cunha do Sa'd ibn Abi Waqqas. Essas pessoas reclamaram que você não praticava as orações corretamente. E o Sa'd disse: eu, por Allah, dirigi as orações com eles conforme a oração do mensageiro de Allah. Então eu praticava as orações conforme eu vi o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam praticar as orações conosco, e não diminuía em nada. Então, exatamente da maneira que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam praticava as orações, eu praticava as orações com eles e dirigia a oração com eles. Praticava a oração do Isha, prolongava na leitura das primeiras rak'as, eu recitava um pouco a mais, e diminuía na leitura das últimas rak'as. Então, o hadith do Bukhari, ele quis somente esse trecho do hadith do Sa'd, que o Sa'd ele recitava o Alcorão nas duas primeiras e prolongava um pouco, e recitava o Alcorão nas segundas rak'as, na terceira e quarta rak'ah também, só que diminuía a recitação, só que ele praticava ou ele recitava o Alcorão em todas as rak'ah. E o Umar disse: essa é a minha impressão de você, ó Sa'd. E mandou o Umar ibn al-Khattab, como ele era o líder geral, e algumas pessoas reclamaram dele em Kufa, ele mandou Sa'd como uma pessoa para verificar quais eram as reclamações. Isso devido à justiça do Umar ibn al-Khattab, que ele não queria uma reclamação que acontecesse sem ele saber o motivo dela, para justiçar todas as pessoas e não deixar uma pessoa injustiçada. E Umar disse para ele mandou para Kufa para perguntar do Sa'd:
E o povo de Kufa não deixaram, ou as pessoas não deixaram, essas pessoas que foram com Sa'd, uma mesquita, a não ser que perguntaram sobre o Sa'd, e todos eles citaram o Sa'd como era uma pessoa privilegiada, era uma pessoa boa, não tinha injustiça nenhuma. Todos falaram dele o bem, até que essa pessoa entrou com Sa'd numa das mesquitas, a mesquita de Bani Abs, onde se levantou um homem dentre eles chamado Usama ibn Qatada, cuja cunha Aba Sa'da, e disse: já que nos perguntaram sobre o Sa'd, então somente nessa mesquita que estavam reclamando para o Umar sobre o Sa'd, e uma pessoa chamada Abu Sa'da, ele levantou na mesquita dizendo: já que perguntou sobre o Sa'd, ele não acompanhava o exército nas batalhas, ele mandava uma parte do exército e não estava acompanhando, certo era acompanhar esse exército para batalhar junto com eles. E ele não dividia os bens justamente, então não era justo quando dividia os bens entre as pessoas, e não era justo no julgamento das questões. Então essa pessoa, Abu Sa'd, ele reclamou de Sa'd ibn Abi Waqqas em 3 questões, dizendo que ele não saía junto com o exército deles, e ele não dividia os bens justamente com as pessoas, e que ele não era justo ao julgar algumas pessoas. Sa'd disse: por Allah, suplicarei por 3 questões contra essa pessoa. Ó Allah, se esse seu servo estiver mentindo e se levantou falando para se exibir e aparecer perante as pessoas, que prolongue a sua vida. O Sa'd fez uma súplica contra essa pessoa que o julgou, e o Sa'd fez uma súplica, e nós sabemos que o Sa'd era atendido pela sua súplica, porque o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam pediu que Allah fizesse com a sua súplica fosse aceita. Qual foi a súplica contra essa pessoa do Sa'd? Ele disse: ó Allah, que prolongue a sua vida, e prolongue a sua pobreza, e faça com que ele se exponha nas tentações. Então que ele tenha uma vida muito longa, e que a pobreza se estenda na vida dele, e que coloque ele nas tentações. Depois das súplicas do Sa'd, elas foram atendidas, e aqui está falando a pessoa que recitou, ou que falou sobre esse hadith, disse, por Allah, ele disse que essa pessoa, as súplicas do Sa'd foram atendidas, e essa pessoa, ele se tornou uma pessoa idosa, e ele se tornou uma das pessoas mais pobres de Kufa, e a sua situação que ele andava na Kufa, mesmo com essa idade avançada, com a pobreza que ele tinha, e ele ficava cobiçando as garotas e as mulheres. E quando perguntavam para ele sobre isso, ele dizia a súplica do Sa'd que foi atingida, a súplica do Sa'd que me atingiu. E ele dizia que um velho idoso, onde as tentações me perseguem, atingindo pela súplica do Sa'd. Jabir disse: eu ouvi depois que as sobrancelhas caídas sobre os seus olhos, de velhice, perseguia as mulheres nas ruas, cobiçando-as. Então essa pessoa, ela mentiu ao falar contra o Sa'd, e foi atingido pela súplica do Sa'd, onde ele teve essa humilhação em Kufa antes de ele falecer. Então esse hadith, o Imam al-Bukhari lhe citou para dizer que o Sa'd, ele praticava as orações da maneira que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam praticava, e ele quis dizer aqui que ele recitava o Alcorão em todas as rak'as das orações. Esperamos que Allah subhanahu wa ta'ala nos ensine aquilo que nos beneficia nesse mundo e no outro mundo. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, walhamdulillahi rabbil alamin.